pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e já vou pedindo para que vocês separem o material para a aula de hoje. Aquele material que vocês já sabem qual é, que nós falamos todas as aulas. Anotem agora no caderno de vocês ou na folha a data de hoje e o número da aula para sua organização. Muito bem, vamos seguir então relembrando o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos uma antecipação de leitura do texto observando algumas imagens. Iniciamos a leitura da reportagem sobre dismorfia corporal. Conhecemos um pouquinho mais sobre o autor Franz Kafka. E exploramos o texto que lemos, a reportagem que lemos, com várias questões. Já na aula de hoje, a gente vai continuar a leitura do texto, Síndrome da Feiura Imaginária, conheça a dismorfia corporal, e vamos descobrir um pouco mais sobre esse assunto, que é tão importante. No final da aula passada, eu deixei para vocês essa imagem para vocês refletirem um pouco. Vocês recordam dela? E eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre essa imagem. Além do desenho ali no que nós temos, a gente tem algumas expressões, né? Muito grande, muito pequeno, muito magro, largo demais, comprida demais. Quem nunca se olhou no espelho, né, e achou algum defeitinho, falou, nossa, mas ai, meu braço está muito magro, né, ou meu quadril é muito largo, né, largo demais. Eu quero que a gente tome um pouquinho de cuidado e observe essa expressão, né, essas expressões que estão aí, muito magro, muito grande, muito pequeno, né, comprido demais, largo demais. Essas palavras muito e demais são palavras que intensificam, né? Elas enfatizam mais, elas dão mais intensidade para algumas características e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Observar se estamos intensificando muito alguma coisa que talvez nem deveríamos, que não é tanto assim. Não é verdade? Então, fica aí uma dica para a gente refletir um pouco sobre isso, nos observarmos mais, observar o próximo também, para ver se a gente encontra algo que possa até ajudar essa pessoa, né? Caso ela esteja intensificando alguma coisa, alguma parte do corpo, algo que ela não goste, que não seja tão importante. E vamos continuar então com a nossa aula. Eu já vou trazer para vocês uma questão que diz o seguinte: leia as opções a seguir e marque a alternativa que corresponde a um outro título possível para a reportagem.
Vamos relembrar o título da reportagem para a gente ver qual dessas opções que pode substituir o título da reportagem que nós lemos. Então, o título original é Síndrome da Feiura Imaginária. Conheça a dismorfia corporal. Agora, qual dessas 3 opções poderia ser também um possível título? Kafka e seu distúrbio dismórfico corporal? Síndrome da distorção da imagem. Descubra a cura para a dismorfia corporal? Transtorno dismórfico corporal. A feiura imaginária que causa sentimento real. Analisem esses 3 títulos e veja qual seria possível utilizar também nesse texto que estamos trabalhando. Então, qual desses 3 títulos poderia substituir o título original da nossa reportagem? A resposta é o título Transtorno dismórfico corporal, a feiura imaginária que causa sofrimento real. Agora vamos ver por que os outros não poderiam. O primeiro lá diz Kafka e seu distúrbio dismórfico corporal. Tudo bem, o texto traz o Kafka, né? Traz exemplos de como ele se sentia, né? O que incomodava ele. Mas o texto não diz para nós que ele realmente tinha o distúrbio dismórfico corporal. E o texto também não fala somente do Kafka e do seu distúrbio. Ele traz esse autor como um exemplo de uma pessoa que tinha indícios, né, que pudesse levá-la a ter esse tipo de distúrbio. O outro título, Síndrome da distorção da imagem, descubra a cura para a dismorfia corporal. Em algum momento, o texto falou para nós sobre a cura? Será que essa síndrome, né, esse distúrbio tem cura? Não, pessoal, o texto não traz para a gente nada sobre a cura desse transtorno. Até porque é um transtorno psicológico, esse distúrbio mental, ele não tem cura, certo? Agora eu quero retomar com vocês um pouquinho do início lá do texto que nós lemos. E eu quero que vocês observem essas palavras que estão destacadas, que estão em vermelho. Miserável, desprezível, desajeitados, inescapável. Essas eram palavras que o Kafka utilizava para se descrever, para falar sobre o seu próprio corpo, né? Como ele se sentia, certo? Essas palavras são adjetivos. O adjetivo é aquela palavra que caracteriza um substantivo, indicando uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. Então, o Kafka estava se caracterizando com esses adjetivos. Miserável e desprezível, ele caracterizava o próprio Kafka, a pessoa, certo? Lá no texto, desajeitados, está caracterizando os braços dele. Então, ele achava que ele tinha os braços desajeitados. Já o adjetivo inescapável, nesse caso, caracteriza a palavra feiura. Ele dizia que a sua feiura era inescapável, ok? Continuando, então, o trabalho com esses adjetivos, o estudo com esses adjetivos, eu quero que vocês façam essa questão. Relacionar os adjetivos encontrados no texto
com os seus significados, ok? Então, na primeira coluna eu tenho os adjetivos miserável, desprezível, desajeitado, inescapável. E na segunda coluna, os significados. Então, vocês vão fazer essa relação entre as colunas. Vamos ver então qual é o significado desses adjetivos? Miserável significa algo sem valor, que desperta compaixão, desgraçado. Desprezível, merecedor de desprezo, abjeto, vil, vergonhoso. Desajeitado, sem jeito nem habilidade, desastrado, deselegante, acanhado. Inescapável, sem possibilidade de escapar. Muito bem, lembrando que as palavras têm mais de um sentido, mais de um significado, certo? Isso vai depender do contexto em que ela está inserida. Agora, nós vamos analisar as falas dos profissionais especialistas no tema que estão presentes dentro desse texto. No trecho ao lado, a fala da psiquiatra Taki Cordaz argumenta a respeito das causas do TDC, do prejuízo do TDC ou de um sintoma do TDC. Vamos ler para a gente ver? Quem convive com o TDC apresenta preocupação exagerada, com algum defeito imaginário em sua aparência física. Então, eu vou dar um tempo para vocês e eu quero que vocês me digam, esta fala está relacionada ao quê? À causa, ao prejuízo ou a um sintoma do transtorno dismórfico corporal? Vamos ver a resposta, então. A fala do psiquiatra Taki Cordaz está argumentando, então, a respeito de um sintoma do TDC e não de uma causa ou de um prejuízo que o TDC causa nas pessoas. A próxima questão também ainda é a respeito das declarações que encontramos no texto de alguns especialistas. Então, leia com atenção esse trecho e explique sobre o que o psiquiatra Marcel Riga Caio está argumentando. Aqui vocês vão ter que escrever a resposta, certo? Então, leiam com bastante atenção. Na volta, ao passar a correção para vocês, eu faço a leitura do trecho junto e a gente analisa certinho.
a resposta, então? Nesse trecho do texto, o psiquiatra Marcel Riga Caio fala sobre as causas que podem desencadear o transtorno dismórfico corporal. Vamos entender fazendo a leitura das falas dele? Primeiro, ele diz o seguinte: prevenir o TDC não é fácil porque se trata de uma condição de múltiplas causas, hereditárias, psicológicas e sociais. Ali, nesse trecho, você já tem uma dica né, da resposta. Tudo que afeta a autoestima de alguém, como trauma ou bullying, pode contribuir para o surgimento de percepções distorcidas de sua aparência física. Então, as duas falas dele argumentam em relação às causas, o que pode desencadear esse transtorno em uma pessoa. Agora, pessoal, nós vamos dar sequência à leitura da reportagem e descobrir quais são os sintomas de quem tem transtorno dismórfico corporal. Sintomas do transtorno dismórfico corporal. Preocupação patológica. O indivíduo mostra inquietação extrema com uma ou mais falhas. Elas podem ser reais e imperceptíveis aos olhos dos outros, ou imaginárias. Pensamentos obsessivos. A pessoa costuma pedir a opinião dos outros ou tentar convencê-los de que o tal defeito existe. Quando se compara a terceiros, é normal se subestimar. Comportamento repetitivo. O feio imaginário se olha no espelho várias vezes ao dia ou em um único momento por muitas horas. Na falta do espelho, vale tudo: celular, vitrine, até poça d'água. Sofrimento exagerado. Ter TDC dói. Para disfarçar sua anomalia, o portador usa roupas largas, óculos escuros ou maquiagem pesada. Às vezes, evita sair de casa. Vamos agora então para a questão número 5. Qual seria a razão da palavra falhas aparecer entre aspas no trecho? O indivíduo mostra inquietação extrema com uma ou mais falhas. Elas podem ser reais e imperceptíveis aos olhos dos outros, ou imaginárias. Letra A. A palavra está destacada para chamar a atenção, dando ênfase ao sentido atribuído a ela no contexto. A palavra está destacada pois foi usada no seu sentido figurado. A palavra está destacada pois representa a transcrição da fala de Kafka. Observe as questões, responda e logo a gente volta para corrigir. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Então, a palavra falhas, neste momento, nesse trecho do texto, ela está destacada para chamar a atenção, para dar ênfase ao sentido que ela tem dentro do texto, no contexto em que ela está. Certo, pessoal? Vamos para a questão, então, número 6. Releia o trecho. Elas podem ser reais e imperceptíveis aos olhos dos outros, ou imaginárias. A palavra em destaque está se referindo a quê? Aos pensamentos, às falhas, aos sintomas ou às anomalias? O que podem ser reais
né? E imperceptíveis aos olhos dos outros ou até mesmo imaginárias, segundo o nosso texto. A resposta dessa questão, então, é falhas. Olhem lá. Lá no texto diz assim: o indivíduo mostra inquietação extrema com uma ou mais falhas. Elas podem ser reais e imperceptíveis aos olhos dos outros ou imaginárias. Então, o pronome elas está se referindo à palavra que apareceu anteriormente, que é a palavra falhas. Ok? Nós utilizamos esse recurso para que não haja repetição de palavras dentro do texto. Substituímos as palavras por outras ou por pronomes. Ok, pessoal? Vimos isso também em alguns exercícios nas aulas anteriores. Seguindo, então, com a questão 7, o exercício número 7, diz o seguinte: conhecendo melhor os sintomas do TDC, analise as situações abaixo e marque aquela em que não encontramos indícios do TDC. Então, nós temos aqui 3 situações. Eu quero que você marque a situação onde não há indício de que a pessoa tenha esse tipo de transtorno. Eu vou deixar para vocês lerem com atenção aí em casa. No que eu retornar para corrigir, eu faço a leitura junto com vocês. Vamos ler então e analisar as situações? A primeira. Mariana tinha uma festa para ir, mas não estava satisfeita com seu cabelo. Ficou 1 hora arrumando-o e, mesmo não estando contente com o resultado, foi para o evento. Por mais que esteja calor antes de sair de casa, Eduardo sempre coloca um moletom bem largo para esconder suas gordurinhas, pois tem muita vergonha delas. E a última situação, Júlio vai todos os dias para a academia, fica horas e horas malhando e está sempre insatisfeito com o seu corpo. Qual delas, então, o personagem ou a personagem não apresenta indícios de que tenha o transtorno dismórfico corporal? Vamos ver a resposta? Isto, a primeira situação, é da Mariana, porque por mais que ela não estivesse contente, ela foi para a festa. E tudo bem. Agora, se ela realmente tivesse o transtorno, ela nem sairia de casa.
E a situação do Eduardo? Vamos analisar aqui um pouquinho, ó. O Eduardo pode estar um calor tremendo que ele não sai de casa sem moletom, porque ele tem muita, mas muita vergonha das gordurinhas que ele acha que ele tem, porque pode ser até que ele nem tenha. Então, isso é preocupante. É um indício, sim, de que ele possa ter esse tipo de transtorno. E a próxima situação, a do Júlio, né, que vive na academia, malha, 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 mas ele nunca, nunca está satisfeito, nunca fica satisfeito com o seu próprio corpo. Isso também é bem preocupante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, prestar bem atenção nessas situações, certo, pessoal? Seguindo, então, com a nossa aula, vamos para a questão 8. No trecho abaixo, por qual outra palavra poderíamos substituir a palavra que está entre aspas, mantendo o mesmo sentido? O trecho é o seguinte: para disfarçar sua anomalia, o portador usa roupas largas, óculos escuros ou maquiagem. A palavra que vocês têm que, então, substituir é anomalia. Nesse momento, vocês vão poder utilizar o dicionário, vai ajudar bastante. Para quem não sabe qual é o sentido dessa palavra, o significado dessa palavra, procure aí num dicionário ou vai lá no Google, dá uma pesquisada e a gente já volta com a resposta. Então, pesquisaram, olharam no dicionário. Então, a palavra anomalia, ela poderia ser substituída por anormalidade, deformidade, irregularidade, defeito ou até mesmo a palavra falha. Qualquer uma dessas palavras aqui, a gente poderia colocar no lugar da palavra anomalia e o sentido da frase ficaria o mesmo, ok? Agora, a gente vai continuar com a leitura da reportagem. A reportagem traz para nós também essas informações. Onde está a insatisfação nos homens e nas mulheres? Nas mulheres, está na pele, nos cabelos, no nariz, nos seios, nos quadris, nas pernas e nádegas. Já nos homens, a insatisfação encontra-se nos órgãos genitais, nos cabelos e na massa muscular. E em ambos, tanto nos homens quanto as mulheres, eles se incomodam com o peso e com o abdômen. Cerca de 2,5% das brasileiras acham que têm defeitos. Nas mulheres, a dismorfia corporal aparece mais entre 18 e 30 anos e a prevalência se mantém em alta até os 60. Já 2,2% dos homens brasileiros sofrem com o distúrbio. No sexo masculino, a situação é mais comum entre os 18 e 21 anos, mas há uma queda progressiva à medida que se envelhece. Então, a respeito desse trecho, dessas informações que a gente acabou de ler, vamos fazer a questão 9.
Relacione as informações apresentadas no trecho do texto. Síndrome da feiura imaginária, conheça a dismorfia corporal. Então, nós temos aqui faixa etária masculina em que o TDC é mais comum, período da vida feminina em que a prevalência do TDC se mantém em alta e a porcentagem de homens que sofrem de TDC. E nós temos as opções ali abaixo para você fazer a relação. 60 anos, 2,2%, 18 a 21 anos. Essa questão está bem fácil, pessoal. Já voltamos para a gente ver a resposta. Vamos fazer a relação, então? Qual é a faixa etária masculina em que o TDC é mais comum? De 18 a 21 anos. E o período da vida feminina em que a prevalência do TDC se mantém em alta é 60 anos. A porcentagem de homens que sofrem com o TDC é de 2,2%. Falei que era fácil? Vamos então para a questão 10. De acordo com as informações do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Eu vou deixar vocês lerem. Quando voltarmos para corrigir, eu faço a leitura e verificamos então quais são as verdadeiras e quais as falsas. Então, vamos ter que relembrar as informações do texto para responder essa questão. Vamos ler a primeira afirmativa. A faixa etária das mulheres com dismorfia corporal é maior que a dos homens. Esta afirmativa, então, é verdadeira. Os homens sofrem mais com o distúrbio do que as mulheres. Falso, né? As mulheres é que sofrem mais. Quanto maior a idade, menor é o índice do TDC nos homens. Esta é verdadeira, porque quanto mais eles envelhecem, menor é o índice
do transtorno. A insatisfação das mulheres é menor do que dos homens. Falsa. As mulheres estão sempre muito mais insatisfeitas do que os homens. Homens e mulheres mostram-se insatisfeitos com o cabelo e o peso. Sim, isso é verdadeiro. Lá naquelas informações que a reportagem nos trouxe, trazia que tanto homens quanto mulheres se mostram insatisfeitos com os seus cabelos e com o seu peso. E a última afirmativa: as mulheres se incomodam mais e com mais partes do corpo do que os homens. Também esta afirmativa é verdadeira. Muito bem, seguindo então com algumas outras questões. Muito bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as siglas. Em vários momentos do texto, a gente encontra algumas siglas, né? Como vocês podem observar aqui nesse trecho que eu retirei do texto. Então, a gente encontra a sigla TDC, APA, DSM. A sigla é um conjunto de letras iniciais de palavras que são usadas para nomear, né, abreviadamente, empresas e organizações, estados, países, doenças, entre outras coisas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas siglas que com certeza vocês conhecem ou já ouviram falar. ONU, que significa Organização das Nações Unidas, FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, BR, de Brasil, e DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Então, na língua portuguesa, a gente tem muitas siglas para nomear várias coisas, certo? E o nosso próximo exercício é a respeito disso. O principal deles é o comportamento obsessivo e compulsivo, semelhante ao de quem sofre de toque propriamente dito. Você sabe qual o significado da sigla em destaque nesse trecho? Já ouviu falar de toque? Sabe qual o significado dessa sigla? Se não souber, dá tempo de você pesquisar. A gente já volta para descobrir. Então, pessoal, pesquisaram o que significa TOC? A sigla, então, é a abreviatura de transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno é um transtorno mental também, certo? Um distúrbio mental. E geralmente a pessoa que tem TOC, ela faz alguma coisa repetidamente. Por exemplo, antes de sair de casa, fechou a porta, antes de sair, ela vai checar 10, 20, 30 vezes para ver se a porta está fechada. Então, quer dizer que ela tem TOC, é um transtorno obsessivo compulsivo. Muito bem, a última questão da nossa aula vai trazer
a imagem que a reportagem traz lá no início do texto. Lembram lá na aula anterior que eu falei que nós íamos retomar essa imagem para refletir um pouquinho mais sobre ela? Então está aí. A questão 12. Na sua opinião, existe alguma relação entre a faixa etária de 18 aos 30 anos, apontada como de prevalência do aparecimento da dismorfia corporal entre as mulheres, e a imagem selecionada para ilustrar o texto? Justifique sua resposta. Então, observem bem essa imagem e verifiquem se existe essa relação. Logo a gente volta com a resposta. Então, pessoal, o que vocês acham? Há essa relação? Nós podemos observar que a moça que está nessa imagem, ela é uma moça jovem. Eu posso observar isso pela pele dela, né? Ali pela parte do pescoço, até mesmo pelas mãos. Então, eu posso dizer sim que existe uma relação entre a faixa etária das mulheres, né, que prevalecem ter o aparecimento da dismorfia corporal e essa imagem. Possivelmente, ó, a figura feminina representada na imagem busca retratar o perfil das mulheres que sofrem com a dismorfia corporal, certo? Muito bem, gente, por hoje a nossa aula acabou. Eu espero que vocês tenham aproveitado os exercícios, refletido bastante a respeito desse assunto tão importante. E na nossa próxima aula, vamos continuar ainda com esse texto, com essa reportagem, porque temos muito mais informações para vocês. Cuidem-se e até a próxima!